Oi, pessoal, agora continua aqui no mesmo cenário. Nós vamos falar um pouquinho sobre conservação de fauna ameaçada de extinção. A Paula é uma das maiores especialistas que tem sobre isso no Brasil, conhece tudo de fauna. E hoje nós não vamos falar de legislação, não vamos falar de muita coisa que não seja como conservar as espécies que já estão ameaçadas, que já foram sobreexploradas, que se perderam, né, em quantidade de espécies em razão do uso e ocupação do território. Acompanhe aqui no canal, o papo está bem legal no dia de hoje. Vamos lá, então. Eu trouxe hoje aqui a Paula, que é uma especialista em fauna ameaçada de extinção, para a gente entender como é que se faz conservação de fauna. O Brasil não tem uma legislação muito detalhada sobre isso, isso é feito tecnicamente, de forma a acolher situações que se resolvam aí quando a gente está tratando desse tema, que é a fauna ameaçada de extinção. Então, o que nós temos é uma lista nacional, que foi feita pelo governo federal, alguns estados fizeram suas listas também, e ali, então, as espécies que têm risco de ameaça de extinção, né, são variados riscos, riscos muito altos a riscos menores, elas são listadas e a partir daí a proposta é que se façam programas de conservação de fauna. Para tudo isso depende de muita pesquisa científica e a Paula vai falar aqui para nós como é que ela vê toda essa situação das espécies ameaçadas, a importância dessas espécies que estão se perdendo todos os dias. As estimativas são que nós perdemos milhares de espécies, não só no Brasil, como no planeta como um todo, e isso é perda de biodiversidade. E a Paula vai falar um pouquinho para nós o que ela pensa sobre isso e como é que se faz um programa de conservação ou de recuperação de espécies ameaçadas. Paula, fala um pouquinho para nós. Você que trabalha com fauna, qual é a primeira coisa? Qual é a importância de todas as espécies? Por que não se indica que se percam espécies ou que uma espécie realmente entre em extinção? Andréia, toda espécie ela faz parte de um conjunto de interações na natureza. Então, quando você extingue alguma delas, você vai sofrer prejuízos ambientais que podem se reverter em prejuízos sociais, econômicos, em tantos outros, né, espirituais, até porque existe o valor de existência daquele animal, que é incalculável. Então, é uma cadeia que você acaba desestruturando, não é apenas aquela espécie. Você perde um potencial biológico e genético que você não consegue repor, né? E isso é um problema agora e é um problema maior ainda no futuro. Muito bem. E como é que se faz a conservação dessas espécies, Paula? Primeiro, como é que a gente sabe se a espécie está ameaçada ou não está ameaçada? E depois, como é que conserva a espécie? Primeiro, vamos falar no geral. Como é que a gente conserva a fauna hoje? A gente tem dois métodos básicos. Ou você conserva o bicho lá onde ele acontece, e esse é o melhor, por isso que as unidades de conservação são tão especiais, porque elas conservam o território junto com o animal. E existe a conservação onde você tira o animal, leva para o zoológico, para o criadouro, para o mantenedouro, para os cetras, né? Então, são estratégias complementares. Quando que uma espécie se torna ameaçada? Quando o hábitat dessa espécie é ameaçado, né? Todos os recursos que ela utiliza para viver, eles são degradados ou eles são extintos, a espécie vai junto. E é isso que os estudos mostram. Qual é o problema das espécies ameaçadas em Goiás, no Brasil e no mundo? É a perda do hábitat, do território onde ela ocorria. Esse é o maior de todos. Existem outros também, por exemplo, quando você importa animais que não são da nossa fauna e eles se tornam invasores, né? Doenças em animais silvestres. Existem diversos outros motivos, mas o principal é esse. É como se você chegasse na casa de alguém, demolisse a casa, e aí provavelmente você não poderia morar no seu vizinho, porque aquela casa já está ocupada. É isso que acontece com a fauna. Muito bem. E como é que se faz um programa de conservação? O programa de conservação focado em espécie ameaçada, ele vai trabalhar nas duas frentes. Então, você vai definir locais onde essa espécie vai ser protegida no território. Conhecemos aí o modelo das unidades de conservação, que funciona muito bem. E também você pode criar estratégias, caso a população seja muito pequena, a genética esteja muito comprometida, de fazer reprodução em cativeiro. A gente tem visto agora o retorno da ararinha azul, porque existe um mantenedouro, um criadouro fora do Brasil, que tem indivíduos que podem ser soltos aqui. Mas então esse material genético teve que ir para fora, para depois voltar e poder ser distribuído. E
e contribuir para a viabilidade genética dessa população. Paula, a caça é um elemento de risco para a nossa fauna silvestre? Sem sombra de dúvida, em especial para as ameaçadas, né? Nós estamos falando aí de onça, nós estamos falando de tatu-canastra, são animais que a população às vezes desconhece e muitos mitos são criados sobre eles. Então existe a caça de retaliação, porque às vezes a pessoa tem o gado atacado, pode ter sido até cachorro, mas ele vai falar que foi a onça, vai sair para caçar a onça. E a caça, infelizmente, a caça no Brasil também tem um aspecto cultural, né? As pessoas muitas vezes se divertem caçando. Isso é um problema. Qual é a alegria em tirar a vida de um animal sem necessidade, né? Isso é uma questão cultural muito profunda, que eu acredito que as próximas gerações vão enfrentar e vão se sair bem melhor do que nós. Muito bem, acho que passamos um panorama aí sobre espécies ameaçadas, sobre como conservar, os riscos que elas estão sendo submetidas todos os dias, as causas do porquê uma espécie entra em listas de ameaça de extinção, e acho que a grande mensagem que tem que ficar é: nós precisamos conhecer para preservar, saber que uma espécie é ameaçada e como contribuir com esse processo. É isso aí, pessoal. Estamos aqui nesse sol, estou suando, mas estou bem feliz de poder contribuir com você, falando desse tema das espécies ameaçadas. Paula, super obrigada pela sua contribuição, por participar aqui do canal. E assim a gente vai trazendo conteúdo para você conhecer um pouquinho mais dessa matéria e nos ajudar a conservar os recursos naturais. Até a próxima. Tchau, tchau. Ó.